Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. E olha, gente, agora no Sudoeste Notícias vamos falar sobre um assunto muito polêmico que vem tendo grande repercussão. Há mais de 10 anos foi comprado um terreno pela prefeitura no Distrito Industrial. Na época, quem era o prefeito era o Vilmar e até hoje não foi pago depois de tantos anos. A empresária e diretora do Grupo Cristal de Rádios, Terezinha da Paulina, explicou a situação. Vamos ouvir. Há pouco tempo, Marcos Melo, conhecido como Bolacha, o Bo, ele colocou um post dizendo do precatório que Itapeva estaria agora sendo penalizada, não pela cobrança desse precatório, mas por um acordo que chegou a ser feito, celebrado e não cumprido. Só trocando em miúdos, na verdade é a seguinte: a Prefeitura Municipal de Itapeva, ela tem fornecedores, ela compra coisas, não é? E quando ela compra e não paga, essa dívida, quando questionada na justiça, vira um precatório quando o juiz reconhece a dívida. Então, o juiz diz o seguinte: tá certo, a prefeitura deve, portanto, vai ter que pagar. Isto é um precatório. E a indústria do precatório é muito interessante, porque acarreta juros, acarreta multa. E os credores, quando começam com um valor pequeno para receber, quanto mais tempo passam, é melhor do que qualquer investimento. Porque essa dívida que era pequena passa a ser muito, muito grande quando chega o final para receber. A Terezinha entrevistou o empresário Takeuchi Filho a respeito de um processo de espólio de Amilcar Bernardini e a Prefeitura de Itapeva sobre a desapropriação do terreno que ainda não foi pago. Vamos ouvir. Bom, Terezinha, pelo que nós sabemos e que podemos levantar, esse terreno se refere à área industrial de Itapeva. A zona industrial. A zona industrial de Itapeva, tá? Foi durante o governo Vilmar, a desapropriação, né? Aí houve um acordo em 2002 para ser pago em 10 anos, né? Que seria 2012, e não foi pago. E aí alguma prestação, pelo menos? Nenhuma. Então, na gestão do ex-prefeito Vilmar, celebrou-se a compra desse terreno, que hoje a zona industrial está instalada, e nenhuma prestação foi paga. Mas passou pela administração de Luiz Cavani. O que foi feito, então, nessa administração? Bom, pelo que nós entendemos e pelo teor, o total teor da sentença, né, o inteiro teor da sentença, nós chegamos à seguinte conclusão: não foi paga nenhuma prestação. Eu acredito que com o advento da emenda complementar 6209, talvez o jurídico da prefeitura naquele tempo tenha pensado que poderia se favorecer, né, do benefício da lei, que mudou praticamente, se tornou a lei do calote, né? Praticamente, esse era o nome, né? Porque o que acontecia? Precatório era precatório, você tinha que chegar e negociar individualmente com cada um dos credores. Com o advento da lei, ela possibilitou que todos os precatórios sejam pagos em 15 anos. Né? Tanto é que no Tribunal de Justiça existe o Precad, né? Que são todos os precatórios, estão lá inscritos, né? Já passaram pelo judiciário e tem que ser pagos anualmente um percentual X, 1,9%, né? Das receitas tem que ser depositadas para que sejam distribuídos entre aqueles precatórios que são indicados, que estão lá. Então é assim que funciona, são 15 anos para pagar. Por isso que foi chamado lei do calote, porque antes teria que ser pago praticamente, às vezes era à vista, né? Prejudicou muitos credores. Muitos credores foram prejudicados, né? Então, a gente fez um levantamento dos precatórios junto ao Precad, são vários, né? Tem CESP, tem a família Schwery, esses estão recebendo. Porque ela acabou não sendo incluída na lei, porque o acordo já tinha sido celebrado. Você não pode se beneficiar da própria torpeza, né? Eu faço um acordo, depois vem uma lei que modifica tudo e eu vou querer me beneficiar dessa lei, em prejuízo de terceiros. Isso não é legal. Inclusive o Supremo tomou a decisão ano passado, alterando alguns itens, né, da lei. Uma é em relação à preferência, né? As pessoas com mais de 60 anos têm preferência para receber. É a lei do idoso. A lei do idoso. E a outra questão importante também, dentro dessa modificação do que o Supremo colocou, é em relação aos juros. Porque na lei dizia que era os juros de poupança. E o Supremo ele tomou a decisão de que é pela inflação. E diga-se só para conhecimento que existem 2 tipos de precatórios. O que são chamados alimentares é aqueles que são os oriundos da força do trabalho da pessoa.
ela trabalhou, não recebeu fundo de garantia, por exemplo. Quando foi mandada embora, ela questionou algum direito. Esse precatório, quando se tornou precatório, quando foi reconhecido pela Justiça como direito e como uma dívida da Prefeitura, esse precatório chama-se alimentar e tem que ser pago primeiro que o outro. Vocês já sabem que a área do terreno em questão, a zona industrial, foi vendida quando, por quanto e comprado por quem? Por quem ele já disse, o prefeito Vilmar. A época e o valor, você sabe, Fio? Olha, eu sei que o valor atualizado hoje daria 9 milhões, 200 e alguma coisa, que parece que era o valor inicial lá também, do acordo. Lógico que esse valor 9 milhões que foi agora determinado o sequestro nas contas da prefeitura, eles vão gerar ainda mais os juros, né? Então vocês acompanharam que veio um decreto que antigamente pagava-se, era obrigado a pagar o precatório no todo ou em parte se tivesse acordo. Com esse decreto, a prefeitura ganhou um prazo com essa lei do calote de 15 anos e só 1,9% da receita própria da prefeitura que poderia ir para pagar o precatório. Mas no tempo do prefeito, ex-prefeito Luiz Cavani, essa família, antes dessa lei, ela fez um acordo. De 9 passou para 5 milhões e ela teria aí um recebimento mais rápido do que ficar esperando a autorização judicial, que a gente nunca sabe quando acontece. Bom, e agora, como é que tá? Bom, agora é de estranhar ter chego a esse ponto. Eu acho que se você tem um departamento jurídico, você tem um secretário jurídico, a prefeitura tem esse órgão, então ela não poderia, talvez, deixar chegar nesse ponto. Essa troca de secretários às vezes atrapalha um pouco, mas como a gente sempre fala, né, governar é dar continuidade. Não importa se veio do Vilmar para o Cavani e agora para o Roberto. Prefeitura é uma só. Prefeitura não é prefeitura do Cavani, não é prefeitura do Vilmar e não é prefeitura do Roberto. Tá? Então deixar chegar nesse ponto pode comprometer as contas da prefeitura em relação até folha de pagamento. Nós já cansamos de ver isso. No próprio tempo do Vilmar, quantas vezes nós tivemos o bloqueio das contas da prefeitura e não tinha como pagar o pessoal. E aí vira aquela bagunça. Tira daqui, puxa para lá, que é coisa que se você entrar no site de transparência, você começa a perceber que tá vendo, puxa um pouquinho aqui, tapa ali, emenda cá. Essas coisas não podem acontecer, gente. A gente tem que levar a coisa pública como uma coisa séria, porque você não mexe com a vida de uma pessoa. São 100 mil habitantes. Então a gente precisa ter uma certa precaução, um certo cuidado. E me espanta ter chego nesse ponto. Se a gente tivesse algum poder para tomar alguma decisão, a gente pensaria da seguinte forma: poxa vida, esse negócio aqui ficou fora. Ficou fora, vamos tentar tratar de uma forma diferente, né? Nós temos que honrar, não temos como honrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos conversar, vamos refazer esse acordo e vamos honrar, principalmente honrar. Eu acho que quando você põe o seu nome num papel, o seu fio de bigode, como era antigamente, já está valendo. Hoje tem que assinar, hoje nem assinando vale mais, pô. Pois é, porque o acordo existe. O acordo existe. Então, a família nada mais fez de buscar os direitos que ela tem. Ela tem direito a receber. Esperou 10 anos para receber. Não recebeu 1 centavo. Infelizmente, estourou na mão do atual prefeito. Parte do processo, que também foi publicado no PDI, João Carlos Rosa lá destacou um trecho onde a data limite de 10/9/2014 correu a revelia. Vocês sabem o que é correr a revelia? É alguém cutucar você, escuta, você está devendo ou não está? Você quer pagar ou não quer? E o que aconteceu? A prefeitura não respondeu. Agora aqui fica a dúvida. Os assessores do prefeito viram e não o avisaram? Os assessores do prefeito viram e acharam melhor não fazer nada? Eis uma pergunta que nós vamos ter que fazer para o prefeito Roberto Comeron. Porque no dia 10 de setembro de 2014, a Prefeitura Municipal de Itapeva foi cutucada pelo Judiciário. Ela foi notificada, escuta, o que você vai fazer? E ela não fez e não disse e não se posicionou. Então fica aqui a pergunta, por que não se posicionou? Estava esperando ou não estava sabendo? Não é? Isso é muito grave. É grave e a gente teme até se manifestar a respeito. Portanto, nós vamos dar ao prefeito o direito dele falar o que acha, por que os assessores não o avisaram. Nós queremos aqui agradecer a presença do Fio Takeuchi, não é? Que está aqui acompanhando e nós vamos com ele acompanhar também e esperar que o prefeito consiga resolver essa situação. Mas é também muito difícil a gente pensar
que uma pessoa que já teve por 2 vezes o cano, na verdade, porque não recebeu em nenhum momento dos acordos feitos passado, tem uma predisposição de fazer agora um novo acordo. Uma situação que pode causar responsabilização dos entes políticos, né? Ora, eu assinei e não honrei o compromisso, é complicado. Isso pode sobrar para todo mundo, inclusive para o atual prefeito, né? Porque como nós estamos sabendo, correu a revelia. A revelia é a mesma coisa, o cara se rebelou e não quis vir aqui conversar com a gente. E a partir do momento que você não se defende, aquilo que é alegado em juízo se diz verdadeiro. Então o que a família está pedindo é justo. O sequestro ele significa o bloqueio através do Banco Central. Já aconteceu. Ele já vai estar bloqueando as contas. Tem algumas contas que não pode. Verbas públicas, por exemplo, não pode. Convênio, mas pode. Do fundo de participação pode ser bloqueado. Da IPVA, do ICMS e do ISS. Até o repasse do ICMS pode ser bloqueado também. O fundo de participação, que é aquele dinheiro grande que vem do Estado, que volta para os municípios, não é? Então, realmente nós estamos vivendo uma situação grave que vai exigir de todos nós o acompanhamento disto. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. E termina aqui mais uma edição do nosso Sudoeste Notícias, e mais informações você pode acessar pelo nosso site sudoestenoticiassp.com.br, ou ainda você pode enviar suas sugestões de reportagem pelo próprio Facebook, ou ainda ligando 15 3526 9090. Um grande abraço e o Sudoeste Notícias volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Você ouviu Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias.